síndicos e gestores condominiais. Aqui quem fala com vocês é o Dr. Condomínio. E agora a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é subsíndico. Você sabe que o subsíndico não existe na lei. A lei não criou a figura do subsíndico. Por isso, por muitos questionamentos que me mandam por e-mail, eu achei por bem tratar desse assunto subsíndico. Vamos lá. Primeiro, esse trabalho do subsíndico ele tem que ser uma parceria e uma relação de confiança entre o síndico e o subsíndico. Isso é muito importante acontecer. Os dois têm que estar integrados nessa relação de trabalho, porque não deixa de ser uma relação de trabalho, né? Que passa a ser essa relação entre o síndico e o subsíndico. Uma outra coisa muito importante, que é o artigo 1348, que fala o seguinte: poderá a Assembleia investir outra pessoa no lugar do síndico em poderes de administração. Então perceba, ele não fala, a lei não diz especificamente subsíndico. Quem cria o subsíndico são as convenções dos condomínios que vão lá e atribuem as responsabilidades desse eventual subsíndico que será eleito. Então vamos tratar de alguns assuntos aqui, de alguns pontos que eu considero que são muito importantes. Primeiro, cabe aos próprios condôminos, através da convenção, deliberar a existência ou não do subsíndico, como eu acabei de falar, e disciplinar as funções dele. Então, como eu disse anteriormente, isso vai ficar definido pela convenção do condomínio, porque na lei não consta nada sobre subsíndico. A convenção também deve prever a eleição do subsíndico, como um mandato que deverá não exceder a 2 anos, sendo permitida a sua reeleição. Então, vai acompanhar a mesma regra do síndico. O síndico é eleito por 2 anos, podendo ser reeleito. Então, se a convenção criar, vai ser definido pela convenção, que a lei realmente não fala. O subsíndico tem todas as atribuições do síndico, mas só assume na ausência esporádica, na renúncia ou no falecimento do síndico. Então, o subsíndico ele é um síndico em exercício. Ele aparece na situação quando houver qualquer tipo de impedimento do síndico. Aí que a figura do subsíndico aparece, tá? No caso de renúncia ou morte do síndico, compete a ele, subsíndico eleito, convocar uma nova assembleia para que seja feita uma nova eleição. Então, o subsíndico tem essa função ainda. No falecimento eventual do síndico, ele pode chamar uma assembleia e convocar uma nova reunião, uma nova eleição, ou terminar o mandato do síndico, né, que a gente chama de mandato tampão, concluir esse mandato do síndico, tá? Bom, outra questão aqui importante é a substituição do síndico pelo subsíndico não poderá ter caráter permanente. No caso de renúncia ou destituição, ele também deve ser substituído. Então, essa questão da substituição, né? O que é o não ter caráter permanente? O subsíndico, ele está síndico em exercício, então ele vai ter um tempo para ele concluir o mandato do síndico ou ele convocar aquela assembleia e se afastar do cargo. O subsíndico também pode ser destituído caso os condôminos assim deliberem em assembleia específica para este fim. Por que ele pode ser destituído? Não existe a destituição de subsíndico, só existe na lei a destituição do síndico. Então ele, para ser destituído, ele tem que estar constituído no cargo de síndico. Por isso que ele pode ser destituído, mas somente se ele estiver exercendo a função de síndico. Nos condomínios constituídos por diversos edifícios, cada um pode ser administrado por um subsíndico. Isso acontece muito nos condomínios grandes, nos grandes empreendimentos, que você tem várias torres, né? E que você tem um síndico central e cada prédio tem um outro subsíndico. Isso aí acontece bastante nesses condomínios clube, por exemplo, isso acontece muito. Bom, na omissão da convenção, o subsíndico poderá ser locatário, morador ou não morador, ou mesmo um funcionário do condomínio. A questão do funcionário do condomínio é menos tratada na realidade, mas um condômino, um locatário ou alguém estranho ao condomínio, essa situação é mais comum acontecer para o subsíndico. E não é comum haver remuneração ao subsíndico, nem a isenção de suas contribuições condominiais. Porém, os condôminos podem deliberar em assembleia para isto, caso queiram. Então, a remuneração do subsíndico elas tem que estar prevista especificamente no orçamento do condomínio, porque a convenção prevê a remuneração para o síndico. Isso é previsto e tem que estar no orçamento. Agora, caso o subsíndico exerça alguma função no condomínio, como a que eu citei das torres, dos condomínios clube, ele vai ter uma função, ele vai ter responsabilidades, né? Então ele precisa ser remunerado. Aí a Assembleia vai definir
essa remuneração para ele, tá bom? Então, hoje eu falei para vocês sobre a função do subsíndico e vamos mais à frente falar sobre outros temas importantes, relevantes para você que é síndico ou gestor condominial. E se você quiser falar comigo, entre no meu site www.doutorcondomínio.com, doutor por extenso, mande lá a sua dúvida e a gente vai responder sempre que for possível. Um grande abraço e até a próxima!